Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível? Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe, nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo, opiniões e declarações são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mesa. Estamos aqui com meu convidado especial, Arthur. Mas antes, já pega esse link, compartilha para todo mundo. Você está na Aero TV, é uma TV mais próxima de você. Pega esse link aí, manda nos seus grupos de WhatsApp, da família, da escola, para todo mundo estar ligado com a gente aqui, tá bom? Estou recebendo hoje aqui o meu amigo, meu irmão, Arthur Ferreira. Um cara que representa geração, pensa, estuda, lidera e escritor também, né? Teólogo. Então ele carrega um chamado de liderança, de comunicar a responsabilidade do evangelho verdadeiro, sem diluição, sem relativizar. Então, obrigado pela tua presença, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigadão, viu? Fala aí pro pessoal quem é o Arthur, o que o Arthur tem feito aí para Jesus no caminho, na caminhada. Bom, o Arthur é um jovem adulto, entrou na fase adulta agora, tem 18 anos, e tenho vivido o ministério que Deus me chamou a viver de uma forma intensa mesmo, porque eu acredito que se Jesus, que é Jesus, que é o Deus encarnado, viveu o ministério de uma forma intensa, quem sou eu para não viver? Então eu penso e acredito e faço e ajo nessa mentalidade de que eu preciso imitar Cristo, e para que eu imite Cristo eu preciso ser radical, porque Cristo era radical também, né? Cristo, ele não estava muito ligando para o que os outros estavam falando dele, não. Inclusive quando ele chegava, os fariseus chegavam, era raça de víboras para ele. Mas assim, eu sou um menino que não consigo falar muito de mim, tanto que, enfim, falar depois de um projeto aqui, tá na mesa aqui inclusive, que eu tava sendo muito instruído em fala alguma coisa sua, quando eu não consigo, eu preciso falar a palavra, eu não consigo. Porque eu não consigo falar de mim, sendo que o que me transformou não foi eu, foi a palavra. E aí eu começo a falar da palavra, eu começo a ser cheio, isso me encanta. A palavra, ela de uma certa forma ela me enche, só que não é um conteúdo vazio, é o conteúdo que satisfaz. Então eu sou um homem que busco entregar Jesus de maneiras diversas. Esse ano agora, 2025, foi meu último ano de escola, fiz o terceiro ano do ensino médio, e lá o Senhor me disse: fica nesse lugar, porque eu quero te usar como campo missionário, como missionário nesse campo missionário. Então eu estudei no colégio presbiteriano Mackenzie, e eu falava: Deus, mas a escola já é cristã, vai que eu preciso te usar ali. E aí eu fui totalmente em forma de obediência, cumprindo esse propósito. Não era um propósito
educacional em si. Não era esse propósito, era um propósito mesmo de chegar a espalhar Jesus. E aí foi que a gente começou a fazer encontros em 2024 no intervalo de 5, 6, 7, 10 pessoas no máximo. Tinha um momento que era 2, 3, e aí tinha intervalos, várias semanas que foi só eu cheguei no lugar lá onde a gente fazia, não tinha ninguém. E aí eu quase desanimei, quase duvidei, confesso, quase duvidei, mas Deus começou a fazer. 2024 para 2025, nas férias, eu falei, Deus, acho que não é, vai fazer uma coisa na minha cabeça. Acho que eu vou sair. Aí Deus falou, vai não, que eu falei, então eu faço. Tinha um propósito, né? Aí eu continuei. Nisso que eu continuei, 2025, um monte de pessoa que eu conhecia, da própria Lagoinha Alphaville, de pessoas, enfim, que eu conheço, começaram a chegar pro Mackenzie e eu não fazia a menor ideia que isso aconteceria. Eles só começaram a chegar. Falei, caramba, cara. E aí os encontros foram pra 20 pessoas. Falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. E aí um desses meninos que estavam comigo lá, um dos meus amigos, junto comigo e, enfim, com a galera, a gente se posicionou e falou, cara, vamos fazer uma loucura. Vamos no lugar mais movimentado da escola no intervalo e começar a pregar pra todo mundo do refeitório. Falei, então é isso, vamos sair dessa roda que a gente tá aqui e vamos pra cima. E aí foi quando a gente se posicionou, e aí a gente fez isso. 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas. E aí Deus começou a fluir. Alguns testemunhos já que eu escutei, não diretamente de pessoas que viveram testemunho, mas eu escuto, por exemplo, meu pai escutou testemunho de uma maneira indireta, e aí ele falou, caramba, foi o que meu filho e os amigos dele fizeram lá, que causou isso, e aí ele começou a ligar, e enfim, várias coisas começaram a acontecer, e tudo isso foi a glória de Deus. E eu acho que é isso. E aí, inclusive, tem, pra resumir tudo de quem eu sou, Atos 20, 24, que é o versículo que eu converti, eu coloquei na minha cabeça e nunca mais tirei. Eu vou ler pra ser um pé da letra. Claro. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse contexto é Paulo dizendo, tô indo, chamado pelo Espírito Santo para Jerusalém, eu não sei o que me espera lá. A única coisa que eu sei é que eu vou sofrer e vou ser preso. Porém, nada na minha vida vale de coisa alguma, a não ser que eu use para cumprir a minha missão, que é testemunhar a boa nova da graça de Deus. Cara, isso é poderoso, porque é até uma dúvida, assim, para quem tá em casa e para mim também, porque como é que o jovem, ele sabe disso? Como é que ele percebe que não foi chamado para poder falar bonito ou estar em alguns lugares para poder ser aplaudido e realmente comunicar a verdade? Como é que foi essa transição para você? Para muitos jovens também com 18 anos, até menos ou mais, como é que você percebeu essa questão? Que não era sobre quem estava, mas era sobre por quem você estava ali, pela mensagem, pela verdade do evangelho. Eu percebi isso a partir do momento que eu entendi que não sou eu que faço. Porque eu tinha vergonha de falar em público. Eu gaguejava muito fácil. Oratória, esquece, fazia a menor ideia como fazer. Já tentei fazer cursos diversos. Graça de Deus. Nossa, já tentei, não consegui, e aí Deus vai, como é que eu vou, não sei fazer, vai, fui. E aí Deus começou a agir, e todas as vezes que Ele me dá a oportunidade de liberar a palavra dele em algum lugar, a oratória, o conhecimento, a sabedoria divina que Ele me entrega, tudo dele. Tudo dele, por isso que eu entendo que não tem como eu me mostrar, não tem como eu falar de mim, sendo que não foi eu que fiz nada para que eu estivesse aqui, nada. Não foi eu que me dei sabedoria, não foi eu que me dei conhecimento. Ah, mas você não estudou? Estudei, mas não tem como você estudar a Bíblia se você for carnal. Não dá. Não tem como os carnais entenderem o que é espiritual. Não tem como estudar a Bíblia sendo carnal. Não dá pra entender. Eu li a Bíblia e ficava assim, o que tá acontecendo aqui? Gente, o que é isso? Tá em grego. Não traduzi pra português, não, isso aqui. Tá em grego ainda. Eu também tá passei e passo por isso até hoje, que é um processo, né, meu irmão? Tá em grego. Eu não conseguia. E aí, depois que eu comecei a mergulhar e a ser cheio, aí eu falei, caramba, tem algumas coisas que estão clareando. Eu comecei a entender, e até hoje eu preciso entender muita coisa. Uhum. Sabedoria, conhecimento, oratória, nada do que eu tenho hoje foi eu. Então tem como eu atribuir isso a mim. Por isso que eu reconheço.
Foi desenvolvido porque você falou também sobre posicionamento, né? Você se posicionou nesse lugar, né? Você abriu o teu coração e estava disponível para esse lugar. Exato. É o que Deus quer, né, da gente, é essa obediência total. Exato. E na tua visão hoje, cara, vendo os jovens dessa geração, o que você acha que eles estão buscando mais? Pertencimento ou transformação? Pertencimento é uma palavra forte, viu? Pertencimento é interessante porque a geração Z, essa geração de hoje, tá carente de pertencimento. Hoje as coisas são muito fáceis na mão, hoje é rede social, hoje é tudo dentro de um quarto fechado, que a pessoa grava o seu story, grava o seu reels e fica ali dentro do quarto. É tudo muito individual hoje em dia. As pessoas estão carentes de pertencer a algo, pertencer a uma tribo. Então, muitas vezes as pessoas estão na igreja porque na igreja eles veem que existe essa tribo, esse lugar de pertencimento, e que na verdade é o correto. Nós somos uma família em Cristo Jesus. As igrejas, na verdade, elas estão com um problema gigantesco hoje em dia, que é briga entre si, é concorrência, é ego, é orgulho entre si, é briga, é contenda, é divisão. E o próprio Deus fala a raiva que ele tem em relação a isso, o ódio que ele tem em relação à divisão na igreja, porque é como se o braço estivesse brigando com a perna. Ele não tá assim, como assim vocês estão brigando entre si, gente? A perna anda, o braço pega alguma coisa, estica, faz alguma coisa. Gente, o corpo, né? Pelo amor de Deus. No caso, pelo amor de mim, né? Então assim, não tem isso, cara. E aí a igreja, que era pra ser a família, ela entra na contenda e faz a divisão acontecer. E aí o diabo tá lá sentado no sofá fazendo assim: vai, gente, vocês estão fazendo meu trabalho por mim? Eu tô sentado sem fazer nada, vocês estão aí brigando entre si, eu não tô fazendo nada. O que tá acontecendo? E aí Deus me deu uma clareza. Ele disse, sabe quando eu levei o meu povo a guerrear com 300 homens em direção ao exército inimigo, e quando eles viram o meu povo chegando, eles ficaram com medo, mesmo tendo um número muito maior, e começaram a se matar entre si? Hoje a ordem tá invertendo. Hoje é o diabo que tá chegando pequeno e o povo de Deus tá ficando amedrontado, se matando entre si. Então a gente precisa entender que nós somos a família de Deus, e se a gente é essa família, a gente tem que chegar perto das pessoas que estão sendo adotadas por Jesus. Cara, você falou um ponto muito importante, porque realmente está acontecendo. A gente vê isso na internet, nas igrejas, porque realmente tem esse conflito e estão atribuindo tudo a coisa do inimigo. Às vezes nem é diretamente uma ação dele, é a falta de profundidade mesmo na palavra. Na tua visão, cara, com isso que você falou agora, onde que o líder de jovem está errando? É o excesso de informação ou o excesso de profundidade, de uma boa mesa, do bom discipulado? O que você acha que está faltando hoje? Excesso de profundidade é necessário, é o que não tem. Escassez de profundidade. A escassez de profundidade é ego inflado, é orgulho disfarçado de sabedoria. Por que esse cara tá fazendo aí sendo que acabou de chegar? Não sei, Jesus tinha 30 anos quando começou o ministério dele. Isso para aquela época era muito cedo. Isso é o maior erro. Outra coisa. É porque é minha ovelha. Eu já pensei nisso. Que ideia diabólica é essa que eu tô pensando? Minha ovelha. Pastorei as minhas ovelhas, foi o que Jesus disse. As ovelhas são dele. Os discípulos, nós nascemos para ele. Nós somos filhos dele. Nós apenas cuidamos de um rebanho. No caso dos líderes, pastores, enfim. Não tem isso de minha ovelha. Tem isso de ovelha de Cristo, que a gente é usado para cuidar, porque nós somos o quê? Representantes de Cristo na terra. Então, se nós somos representantes de Cristo, nós cuidamos das ovelhas de Cristo. Existe muito orgulho disfarçado de sabedoria, muito orgulho disfarçado de conhecimento. Não é conhecimento, é orgulho, é ego puro. É o diabo usando pessoas, mesmo que não sejam filhos dele, para fazer isso acontecer. Então o maior erro hoje em dia é o problema do ego, o problema do orgulho, o problema da falta de discernimento espiritual. Porque sim, o diabo ele trabalha na identidade, e orgulho é falta de identidade. Que aquele que tem identidade firmada não tem orgulho, porque sabe quem é. E saber quem é significa não sou nada perante Deus. Agora aquele que não tem identidade acha que é alguma coisa e por isso tem orgulho. Então a gente precisa entender que o maior erro hoje dessa geração é entender que nós não somos nada. Nós não somos nada, somos apenas barro usado na mão do oleiro. Tanto que a palavra formou
quando ele diz que formou o homem do pó da terra, é a mesma palavra que ele usa para dizer formou um vaso de barro. Então, a mesma palavra que o oleiro formava o vaso de barro foi a mesma palavra usada para que Deus dissesse: e ele formou Adão do pó da terra. Por quê? Do barro da terra. Nós somos barro. Somos apenas barro que precisa ser quebrado. E se a gente achar que a gente é perfeito, por que não foi arrebatado ainda? Verdade. Muito bom, mano. Muito bom. Tá fazendo o que aqui ainda, né? Você falou uma coisa muito legal, mano, que hoje em dia tá realmente relativizado e até menos compreendido, por sinal menos praticado. Discernimento espiritual. Como que você fala de santidade hoje para poder ter esse discernimento espiritual sobre as disciplinas espirituais para uma geração que não pode ser contrariada, não gosta de ser contrariada? Desculpa, como é que eu falo de santidade? Como é que você fala de santidade para um jovem hoje que não gosta de ser contrariado e tá sempre se comparando na internet? Entendi. É porque falar de santidade é o assunto pós falar quem Jesus é. Não entendi, Arthur. Nós não somos salvos por sermos santos. Nós somos santos porque fomos salvos. Então, primeiro, é necessário que nós apresentemos a verdade do Evangelho. Quando uma pessoa convencida pelo Espírito Santo, porque nós não convencemos ninguém, convencida pelo Espírito Santo, aceita Jesus e agora quer viver para Jesus, aí nós começamos a falar de santidade. É lógico que é necessário pregar santidade, independente do momento. Mas não tem como uma pessoa carnal entender coisas espirituais. É muito difícil entender uma pessoa que não tem Jesus, não sabe do Evangelho, entender por que tem que fazer relação sexual após casamento. É muito difícil uma pessoa entender tudo isso. Todas as coisas que a Bíblia fala antes mesmo de aceitar Jesus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que não me convém? Essas pessoas não sabem. Porque elas são leigas? Não é porque elas são burras. É porque não viveu o espiritual ainda. Então é necessário que nós apresentemos o espiritual. É necessário que a gente apresente Jesus para que essa pessoa queira aceitar Jesus. Porque se a gente chegar atacando um monte de lei, um monte de religião, um monte de coisa para essa pessoa falar: que isso? Não, cara, não. Que isso? Vou parar de viver. Não, que é isso? Então se a gente apresenta Jesus, que é a vida, aí ele começa a entender quem Jesus é, e entendendo quem Jesus é, ele busca a santidade, porque Jesus fez santo. Seja santos porque sois santo. A Bíblia pega muito isso. Começa a vir de forma natural na sua visão? É? Quando você conhece, se aprofunda. Sim, muitas vezes de forma natural. Nós somos usados e nós devemos sim pregar a santidade, com certeza. Essa ideia de hipergraça, de que Jesus só é amor, não é bíblica. É o diabo puro. Ah, mas tem gente que aceita Jesus, mas sabe o que adianta aceitar e não transformar? Legal. Eu aceito que o diabo existe, mas eu não sou filho dele. Então assim, é necessário que a gente pregue a santidade, mas lógico que acontece de forma natural quando a pessoa começa a olhar para Jesus e falar: meu Deus, Jesus é muito santo. E se eu tenho que ser parecido com ele, eu preciso melhorar aqui muita coisa. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Grande parte das coisas que aconteceram comigo em relação à transformação foi isso, diretamente com Jesus, mas com certeza foi discipulado, conhecimento com pessoas. Eu ia falar isso agora para poder te perguntar, porque como você falou dessas duas questões, que é a parte da santidade e conhecê-lo primeiro, como é que foi com você a tua conversão? Você recebeu um discipulado pré? Você foi ativado em algum momento de uma mensagem? Como é que aconteceu essa transição, essa transformação, esse teu conhecimento? Eu cresci numa família que sempre falou de Jesus. Todo domingo eu estava na igreja. Escola bíblica dominical, todo domingo. Dos 0 aos 10 anos de idade eu estava na salinha da igreja. Depois da salinha da igreja eu fui pro culto de adolescentes, e aí eu fui pros adultos, e aí a gente se mudou, e aí a gente foi para Salvador. E aí lá que foi o problema. Não que Salvador foi o problema, calma aí. Pera aí, é maravilhoso aquela cidade, mas pera aí. É que assim, não é que lá foi o problema. É que toda a minha vida tava com problema, só que lá piorou. Vou explicar. Intensificou. Eu sempre estive na igreja aos domingos. A minha família sempre esteve aos domingos na igreja. Mas às segundas parecia que eu não tinha ido no domingo. Era o crente domingueiro. E era crente, não era cristão. Tem diferença. Crente é quem acredita, cristão é quem vive. Porque cristão é mini Cristo. Crente é gente que acredita em alguma coisa. Eu acredito que o diabo existe, mas eu não vivo pra ele.
Entendeu? Eu sou crente que essa mesa aqui é de madeira. Eu acredito que ela é de madeira. Agora, eu sou cristão, eu sou mini Cristo. Então eu tenho que imitar Jesus. A gente era crente, não era cristão. Temos crentes hoje falando que são cristãos. Esse é um problema grande. Verdade. Inclusive. Verdade, meu irmão. E aí, vivi essa minha vida desse jeito de crente, só que domingo. Até que chega em Salvador, muita coisa acontece. Eu recebo um diagnóstico que eu tenho um condroma na perna esquerda, um tumor. Não sabia se era benigno ou maligno. Meus pais preocupados, todo mundo preocupado. Eu, de certa forma, tranquilo. Na época eu não estava entendendo por que eu estava tranquilo, hoje eu sei. E aí meu pai chega pra mim e fala: o que você tá achando de tudo isso? Eu não sabia de onde eu tinha tirado a minha resposta naquele momento, hoje eu sei. Mas eu peguei e virei pra ele e falei: pai, ó, se eu tenho um propósito, eu tenho 15 anos de idade, não cumpri nem 1% dele, e Deus me chamou, não é possível que ele vai me levar antes. Não é possível. Sem cumprir, né? Não é possível. Lógico, não tô falando que quem tem promessa não morre não, tá? Isso é heresia forte. Moisés morreu sem entrar na terra prometida, mesmo tendo a promessa de Deus. A próxima geração entrou, Deus não falhou na promessa não. Ele cumpriu a promessa na próxima geração, mas pela desobediência de Moisés ele não entrou. Morreu sem entrar na promessa, na terra prometida. Mas eu tô dizendo que o sentimento que eu tinha não é possível que Deus vai me levar, mas eu vou fazer minimamente alguma coisa pra ele. Não é possível. E aí meu pai ficou assim, eu também fiquei assim. Não, eu girei isso. Porque na época eu nem li a Bíblia, nem nada desse tipo. Eu tinha muita vergonha de orar dentro do meu quarto, sabendo que a gente da sala de casa poderia talvez me ouvir orando. Eu tinha vergonha. Aí isso nessa época em Salvador. Aí nesse dia, a gente fez ultrassom, era domingo. Meu pai arrumou um ultrassom domingo de manhã. Pai, é negócio de doido, né? Domingo de manhã a gente fez ultrassom. Geralmente domingo tá todo mundo em casa. Lá em casa é assim. Só que nesse dia, por algum motivo divino, meu irmão tava na casa do amigo dele. Meus pais tinham um almoço, alguma coisa assim, meio-dia. E fiquei só em casa. E lá em casa eram 2 andares no prédio. O segundo andar no prédio levava pra... Era uma piscina e um céu. Só piscina e céu, assim. E aí eu subi lá. Sentia vontade de subir lá em cima. E como eu conhecia os louvores todos, porque eu cresci na igreja, pô, me ama, preciso de ti, diante do todo o que quis pra mim, cresci com isso. Aline Barros, enfim, etc. Conhecia um monte de música. E aí eu coloquei uma música bem antiga, chamada Perdão e Graça. Não sei se vocês conhecem. Perdão e Graça. E ela... Eu não sabia a letra dela, eu só senti vontade de cantar ela. Subi lá em cima, me ajoelhei. Eu e o céu. Me ajoelhei. E comecei... E aí coloquei o play na música. E aí a música eu não sabia que esse era o início dela, não lembrava. Ela falava assim: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra te dar. Só quero pedir, venha e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde o Senhor não despreza. Estenda-me a tua graça e deixa o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. E aí, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Comecei a cantar isso, eu falei: meu Deus do céu, o que eu tô cantando aqui? E eu comecei a cantar, e aí eu comecei a chorar, e eu tô chorando, o que é isso? Não consigo parar de chorar, o que é isso? E é a presença de Deus. Foi o primeiro encontro que eu tive com Deus, mas ali não foi a virada de chave. Eu tive encontro com Deus, mas não foi a virada de chave, assim. Eu ainda tinha pecados ocultos, eu ainda tinha vícios na pornografia e tudo mais. E ali começou um processo que eu falei: caramba, Deus é real. Não é que eu não acreditava em Deus, mas tipo, nossa, eu posso tocar em Deus. Tive uma experiência. Eu posso estar perto dele. Ele é um Deus palpável. Mais do que eu achei que eu era. É tipo quando a Bíblia fala, né? Jó, não me engano, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo com meus olhos. Hoje os meus olhos te veem. E aí, enfim, tudo isso aconteceu. Nesse momento, eu passei por um momento meio difícil na escola que eu estudava. E eu agradeço pelas pessoas que estavam lá. Nunca falei sobre isso publicamente, primeira vez. Passei por um momento meio difícil lá, em relação a amizades, em relação a, enfim, pessoas
a mesa que eu não conseguia pertencer. É um problema que eu tinha também, pertencimento. E aí, nesse momento, eu me juntei com um menino lá da escola, Gabriel. Menino incrível. Ele tem... enfim... menino especial, mas é um menino maravilhoso, assim, incrível. Converso com ele até hoje. Mora lá ainda. Mora lá ainda, estuda lá ainda. Caso acho que se formou agora, né? Acabou a escola. Ainda bem. Mas assim, conversava com ele era gente boa demais, engraçado. E aí a pessoa que andava com ele lá chamava Adirlan. Inclusive, eu amo você. Isso é maravilhoso. Adirlan, ele era um cara que ele tinha uma vida com Deus. Ele tem uma vida com Deus ainda, né? Já liderou muito, enfim, um homem de Deus. E em meio à dificuldade, de falta de pertencimento, Deus usou uma pessoa para estar lá falando da palavra. E muitas das coisas que hoje eu ensino, eu aprendi com ele. Então, enquanto eu estava sofrendo um problema de socialmente falta de pertencimento, espiritualmente Deus estava me falando: você pertence à minha família, eu estou te trazendo a minha família para que você seja cheio da minha família. E aí, enfim, as coisas começaram a fluir, comecei a aprender muito mais a palavra de Deus. E aí, enfim, muita coisa aconteceu a partir daí. Você falou sobre pornografia, mano. Isso foi uma divisão de águas também que te ajudou a se livrar desse vício? Não, foi. Com certeza. Foi com certeza. As disciplinas espirituais ali. 15 de novembro de 2022 eu considero que seja o dia da minha conversão. Nos outros dias eu simpatizei com Jesus. Dia 15 de novembro pra mim foi o dia que eu me converti. Era uma conferência, um congresso, enfim, o nome chamava Reset. Olha o nome. Reset. De 7 da manhã até 7 da noite, no dia 15 de novembro de 2022, na Igreja Batista da Caminho das Árvores, que eu participava. Eu fui, tinha curiosidade de saber como é que era um curso de igreja. Eu nunca tinha ido, meus pais tinham ido em vários, já Vida Vitoriosa, Casados para Sempre. Sim. Enfim, aí eu falei, meus pais já foram em vários, preciso saber como é que é isso. Aí eu peguei e fui. Nessa imersão lá de... Meu Deus. Ali pro final do dia, aí eu comecei a sentir um negócio totalmente diferente. A presença, Deus veio, visitou, morou, fez o que quisesse comigo ali, me desmontou inteirinho. A coisa que eu queria muito de manhã, à noite eu tava com nojo. Aí você fala, nossa, Arthur, então pra você foi fácil, que depois você nunca mais teve vontade. Mentira. Ali eu entendo que foi uma transformação tecnicamente imediata, que eu vi a presença de Deus ali me transformando, me colocando nojo, antes de vômito, com aquilo que eu tava fazendo. Mas é lógico que o diabo pega da fraqueza e tenta de novo até pra sempre. Ele tenta, mas aí é duas coisas que a Bíblia fala: fuja da aparência do mal, e se não fugiu, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Por que tem esses dois versículos? Eles se contradizem? Não, é que fuja da aparência do mal é a primeira ordem. Se você vê que tem alguma coisa que se parece com o mal, fuja dela. Agora, não fugiu, resista ao diabo e ele fugirá de vós. De qualquer forma dá pra vencer. O pecado não é um acidente, é um projeto. Entendeu? Então é nessa linha. Top, mano. Você falou dessa questão porque realmente hoje com a internet, com essa informação, é muita revelação e pouco conteúdo, né? Nossa. E isso te leva para um lugar de relativizar algumas coisas, construir alguns padrões. Essa parte de discipulado, o que você, com o teu ensino hoje, a gente vai falar do livro daqui a pouquinho, Inabaláveis, inclusive, o que você espera formar num jovem cristão com esse ensino que você aprendeu, que você tem? O que você busca aí para poder transmitir para os jovens, para as pessoas que você convive? Quais os meios? Você diz? Como é que eu... tá. Os meios, o que você espera, tipo, com esse discipulado ali? Entendi. Com essa questão. Falar de discipulado é um negócio interessante. Porque hoje, nossa, que igreja cheia. Não adianta ter igreja aparentemente cheia se espiritualmente ela tá vazia. O discipulado, ele é necessário. Não tem como você sustentar uma igreja só com cultos gigantes. E hoje a gente vive na Lagoinha Alphaville, a gente tem uma experiência dessa. Isso. São pessoas ali, um culto de 3, 4, 5 mil pessoas. Conferências que passam muito disso. Só que como é que sustenta isso? Discipulado. Os GCs, né, que são as células. É importante que tenha discipulado, é importante que tenha tudo isso. E hoje eu tenho a minha rede social, meu Instagram, que nele eu procuro mostrar o posicionamento lá, maturidade espiritual. Eu tenho 18 anos,
Com 15 eu comecei a viver o ministério de Deus e ele disse que queria me entregar uma maturidade espiritual rapidamente. E aí então me posicionei em relação a isso. Então não adianta Deus falar, quero te entregar tal coisa e você ficar no sofá esperando. Você tem que se posicionar em relação a isso também. Então me posicionei, busquei conhecimento, busco ainda hoje, não é que eu parei não, é que eu busco ainda hoje, mas foi de uma maneira muito rápida, eu reconheço, porque Deus quis, que se não quisesse também, glória a Deus, o amor dele já era suficiente. Mas porque ele quis fazer isso comigo, eu me disponibilizei, né? Eis-me aqui. E então tenho minha página no Instagram, tenho um grupo de devocional no WhatsApp que tem 140 pessoas que estão ali comigo. Que eu diariamente estou enviando devocionais. Como eu falei na rede social, tenho também, estou com um projeto interessante para ano que vem. Já vou dar um spoiler. Quero fazer quinzenalmente um encontro pessoalmente, em formato de... Legal demais. Não culto, mas também não célula, mas é um encontro interessante para aqueles que, enfim, querem estar comigo ali, querem estudar mais da palavra, e não por mim, mas pela palavra, ter conhecimento da Bíblia, ter conhecimento de coisas que Deus, enfim, ensina. Através de você, né? Pela glória dele total. E, enfim, tô com esse projeto aí, falo mais dele daqui a um tempo. Show. Sobre o discipulado, mano, qual a mentira mais moderna você enxerga hoje que tá batendo na porta aí dos jovens aí, distraindo? Nossa, sobre o discipulado, qual a mentira? Meu Deus. Tem várias, né? Qual é a mentira? Mas mentira em que situação você tá dizendo? Que não tá de acordo com a Bíblia, não tá de acordo com os princípios e... Que as pessoas ensinam, Tá travestido de uma boa intenção, que hoje tem bastante falácias aí pela internet. Pelo amor de Jesus, não vai inventar que tudo que te faz feliz é de Deus não, tá? Não vem falar pra mim que, se eu tô feliz é porque é Deus. Não. Tanto que o próprio Deus diz, vocês no mundo, vocês terão dificuldades, vocês terão aflições. Essa ideia de que tudo vai dar certo, esse evangelho de que você vai prosperar e que você vai ficar rico e que Jesus não morreu pra você ficar rico. Não. Nossa, Arthur, mas você tem uma boa condição financeira. Sim. Trabalho, lógico que Deus abençoa algumas pessoas para abençoar o reino de Deus, mas ele não morreu para isso acontecer, não. Ele não morreu para que a gente fosse rico, não. Ele não morreu para a gente ser próspero, não. Próspero financeiramente. Porque prosperidade é uma palavra que está sendo muito confundida hoje em dia. Quando se fala de prosperidade, vem uma resistência muito forte por parte de muitas pessoas, porque na hora já liga a dinheiro. Mas prosperidade na família, prosperidade de saúde, prosperidade espiritual, tem vários tipos de prosperidade, né? Mas não existe isso já, porque você vai ficar rico, vai dar tudo certo na sua vida. Esse ano uma coisa que muita gente falou que a gente fazia errado, que esse ano é o melhor ano da sua vida. Quer dizer que tudo vai dar certo? Não. Não é que tudo vai dar certo. 2025 já é o melhor ano da sua vida. Não é que tudo vai dar certo. É que dando tudo errado, Deus continua dando do seu lado. Por isso é o melhor ano da sua vida até então. É a presença. Entendeu? Então a maior mentira que eu vejo que as pessoas contam é essa teologia da prosperidade. Que você vai ser próspero, você vai próspero financeiramente só, né? Você vai ser rico, você vai, enfim. Gente, João Batista era o cara. João Batista morava no deserto e foi preso. Agora no deserto, pregando no deserto, o cara conseguiu ser preso no deserto. O cara conseguiu um feito ali bem diferente. O cara não tava no meio da cidade pregando, ele tava no deserto pregando, foi preso. Olha que doideira. E assim, isso aqui é uma coisa que me chocou muito. Jesus nunca disse, porque Pedro é o cara, que Abraão é o cara, eu não sei quem é o cara. Jesus nunca chama esses caras de o cara. Eles são muito bons, homens de Deus, maravilhosos. Eu preciso chegar muito ainda neles. Estou muito longe de chegar perto de algum deles ali. Mas Jesus nunca olhou para algum deles e disse, você é o cara. A única pessoa que Jesus disse isso foi João Batista. Ele olhou para João Batista e falou, esse é o cara. Aí me pega... Nascido de mulher... Não, aí me encontra na Bíblia aqui. Eu te entrego ela. E você me mostra. Algum versículo que mostra assim, João Batista realizou um milagre. João Batista realizou um sinal maravilhoso. Nunca. João Batista nunca foi citado como realizador de milagres ou sinais e maravilhas. Nunca. Nunca saiu um milagre de João Batista. No caso usado por João Batista. A única coisa que João Batista fazia era arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista só pregava o arrependimento. Aí Jesus vira pra esse cara e fala, esse aí é o cara.
Ele não fez milagre, nada. Ele pregava: arrependam-se porque o reino está próximo, Jesus está chegando. Aí hoje em dia, quem prega arrependimento que Jesus está voltando é muito bravo. Religioso. Muito religioso. Vai falar pra João Batista que ele era religioso. Jesus vai olhar pra sua cara e falar assim: ele é o cara, você tá achando que você é quem? Você é meu filho, mas ele é o cara também. Ele pregava arrependimento, tá nem pra ensinar, é maravilha. Perigo de... Pelo amor de Deus, não interpreta isso aqui errado. O perigo... Eu vou falar e vou explicar. Ó, viu? Rapaz, o perigo de sinais e maravilhas... Da bala, meu irmão. Então, pra isso. O perigo de sinais e maravilhas é que pode encher o nosso ego. Calma, vou explicar, pelo amor de Jesus. Não é errado fazer milagre, pelo amor de Deus. Não é isso que eu tô falando. Mas enquanto algo sobrenatural acontece através da gente pode se encher de ego de tipo assim, foi eu. Que isso não aconteça em hipótese alguma. Porque se você não conseguia nem estar vivo agora, respirando, se fosse Deus, quem dirá fazer um milagre? Pelo amor de Deus. Eu orei, e porque eu orei, esse cara foi curado. Esse cara podia ser curado no quarto dele orando, velho. Mas Deus queria usar você por algum motivo. É porque eu orei. Nossa, porque eu profetizei que isso ia acontecer e aconteci. Nossa, ele começou profeta. Tava duvidando que eu sou profeta? Eu sou profeta sim. Grande coisa. Eu lembrei de um vídeo agora da internet, cara. Grande coisa que você é profeta. Dane-se. Tô nem aí que você é profeta, meu filho. Eu lembrei de um meme que, meu Deus, foi basicamente isso daí. Tô nem aí que você é profeta. Calma, não é que eu tô te desprezando, não. De certa forma eu tô, porque quem faz através de você não é você mesmo, é Deus. Eu tô desprezando a arrogância de achar que é por você. Mas aí eu respeito aqueles que entendem. Eu só estou aqui falando ou vivendo porque Deus quer que eu esteja aqui. Misericórdia. Eu só oro, eu só canto, eu só prego, eu só falo, eu só vivo se for por Deus. Se não for por ele, eu não tô nem aqui. Surreal, mano, porque isso aí realmente acontece. Porque vai fazer, né? As pessoas vão fazer esse tipo de coisa. Só que como é que você falou um ponto importante, porque isso tudo do ego. E é uma linha tênue, né, cara? Anda lado a lado sobre o ego e a própria humildade que Cristo fala, né? Que aprendi de mim, que sou manso e humilde. O que você, por exemplo, que está nessa caminhada, que agora percebeu algumas coisas, viveu várias coisas em Deus, tem tocado uma geração, como é que você faz para se manter nesse lugar de humildade e submissão total e obediência? Isso aí é difícil. Isso aí é difícil. Vou fazer uma piada aqui. Hoje é tão difícil ser humilde, né? Mas que eu sou flamenguista. É muito difícil. Não dá, não. Tô brincando. Todo dia uma taça é muito. Mas eu... Nada contra os flamenguistas. Eu morei no Rio de Janeiro, do lado do Maracanã. Aguentei muito esses caras. Você era flamenguista, não? Sou de Minas, só morei lá. Meu time é o Cruzeiro. E o que tem? Meu time é o Morou Cruzeiro. do lado do Maracanã. Pelo amor de Deus. Voltando, gente. Esse aqui é heresia. Tô brincando. Mas aqui, realmente, agora falando sério, é muito difícil a gente entender o que é ego e o que autossuficiência e o que é dependência em Cristo. Porque é uma linha, como você disse, uma linha muito tênue entre você se sentir autossuficiente e entre você se sentir dependente total de Deus. Mas aí você tem que voltar para a essência e dizer, mas quem é que fez tudo isso acontecer? Porque nós não somos nada do que a gente fala que a gente é fraco. Verdade. Mas Deus me faz forte. Exatamente, Deus te faz forte, mas a gente em si é fraco. O próprio Paulo disse, tudo que tem de bom em mim é de Cristo, e tudo que é de mal sou eu. Então, se Paulo fala que ele não é bom, quem dirá a gente? A gente não é bom, a gente não é capacitado sozinho. É o Espírito Santo que nos capacita, foi o que ele fez em Atos 2. O próprio Jesus falou isso, né, cara? Quando fala que ele era bom, ele não é bom, é o Pai. O próprio Jesus, meu Deus do céu. Galera, para de falar que vocês são bons, pelo amor de Deus. Jesus falou que o bom era o Pai. Olha que loucura. Para de se achar, vocês não são nada disso, não. Nem eu, tá? Vocês acham que eu sou... Não. Só que eu tô falando aqui, eu sou menos, inclusive. Paulo, que era Paulo, pregando, ensinando, escrevendo, mais da metade do Novo Testamento disse, o que há de bom em mim é Cristo. Auto-explicativo. É isso, mano. Mano, a gente falou sobre chamado, propósito, a tua postura. Vamos falar sobre escrita agora, mano. Você é escritor, meu irmão. Me fala aí o que você pensou, o que Deus te levou, pra onde que foi, como surgiu isso aqui, qual a intenção.
Pra poder alcançar. A pergunta, Fala um pouco que você fez eu também me faço até hoje. E faço pra editora que me achou. Na balada. Como é que isso aconteceu? Eu não sei. E tá vindo mais, né? Tá vendo mais? Glória a Deus, meu irmão. Como é que isso aconteceu? Fala desse aqui que já tá pronto. Como é que aconteceu? Não sei. Eles me encontraram. Eu não faço ideia como. Eles me encontraram. O Alexandre, que é o coordenador, né, dessa ideia. Prefácio Ele- Pinheiro Tavolazzi. Ele me encontrou ali, falou, ó, Ficou lindo, mano. Ficou muito bom. aqui é o Legendário. Não lançou o nome agora, ou seu número agora, foi mal. Mas eu sei que você é Legendário. Rapaz, o cara tava me espionando. eu sei que você é Legendário, não sei o que, não sei o que. Enfim, você é uma época adolescente ainda. Um adolescente, um jovem voltado pros caminhos do Senhor e tal. Quer escrever um livro com autoria? Falei, ué, como assim? Uai, vamos, bora. Aí meu pai entrou junto no projeto. Tem 20 legendários no total nesse livro. E aí a gente começou a, enfim, Homens Inabaláveis. O nome do livro é Inabaláveis. Fala sobre isso, sobre sacerdócio. Mas também pode falar com mulheres, tá? Lógico que existe muito sobre homens aqui. Mas pode falar como uma mulher pode esperar um homem de Deus. No sentido de assim, o padrão do homem de Deus, sinceramente, o que era um homem de Deus tá aqui. Então, a mulher que ela quer saber como encontrar um homem de Deus, tá aí. E aqui também, tá? Pelo amor de Deus. E aqui é o melhor. Mas enfim, o homem que precisa se posicionar, tá aqui também. O homem que acha que já é bom, tá aqui também. Ah, mas eu já bom, já sei dessa matéria. Não, sabe não. Lê. Tem que ler ainda. Então, é completo. Show de bola, mano. Os canais de vendas, meu irmão, onde tá esse livro? Onde a pessoa encontra? Na tua Na bio? internet. E comigo. Na tua bio lá? É. No Instagram? No meu Instagram, na internet. Comigo diretamente também. Já deixa o seu arroba aí, como é que te encontra, suas redes sociais, já deixa. Aí eu coloco na tela ali, ó. Que Tá isso? ali? Show. Arroba Arthur.zferreira. Show. Acha lá. Te encontra lá. Mano, agora a gente vai caminhando pro final, algumas considerações finais aí. Se você estivesse numa sala gigante, assim, só um montão de jovens pra poder ouvir uma mensagem do Arthur, que, né, um instrumento de Deus, igual você deixou bem claro aqui, que isso é importantíssimo estar nesse lugar. O que você falaria pra esse montão de jovem que tá meio perdido na fé? Alguns estão começando, outros já estão entendendo mais ou menos, mas tá tudo na mesma sala, assim. O que você diria pra eles pra poder manter essa fé viva, essa fé inabalável, como diz o livro? Para de perder tempo. Para de perder tempo, porque se eu pudesse entender isso antes dos 15 anos de idade, mas ainda é cedo. Se eu pudesse entender isso antes, como por exemplo, meu irmão que tem 14 anos, já está posicionado. Enfim, tem 1 ano já, ou 2 anos, enfim, tem um tempo que ele já está posicionado no Senhor. Ele se posicionou muito antes do que eu. Lógico que eu não mudaria nada, porque eu sei que Deus usou isso de certa forma, mas para de perder tempo. Para de perder tempo falando que é só religião. Para de perder tempo falando que é só mais um crente chato. Para de perder tempo zoando que é coisa sagrada. Começa a querer buscar realmente. Começa a ter interesse. Vocês vão ver que não existe fonte mais maravilhosa e que mais sacia a sua sede. Além disso, para de buscar em outros lugares. É porque eu gosto de festa, porque festa eu tô lá vivendo. É porque eu gosto de bebida, porque bebida eu me sinto bem. Não, para de mentir pra você mesmo. Para de mentir. Eu vou aqui usar uma droga aqui porque eu fico bem. Para de mentir pra você mesmo. Você não fica bem, você sabe que você não fica. Para de mentir pra você mesmo. Eu vou beber aqui porque a sensação é boa. Você sabe que depois você se lasca. Você sabe que aos poucos você vai cair no fundo do poço. E aí eu te falo, se você se vê no fundo do poço hoje, fique feliz. Porque o fundo do poço é o melhor lugar pra depender de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? O fundo do poço é o melhor lugar para o melhor lugar para você estar é o fundo do poço. Que é o lugar de 100% de dependência. Porque no fundo do poço é o único lugar que em volta você só vê escuridão. E você só consegue ver claridade olhando pro alto. Cara, poderoso. E não tem nem pra onde descer mais também, né? Não tem pra onde descer. Você tá no fundo do poço. O único lugar que você consegue olhar para ver luz é no alto. Quer buscar onde achar luz, onde é que achar caminho, olha pro alto. A cruz, não é à toa que a cruz tem um braço horizontal e um braço vertical. E uma coluna vertical. Aponta pro céu, mas também tem reconciliação entre os irmãos aqui na terra.
Então que a gente entenda que a gente precisa olhar pro céu, cara. A gente precisa olhar pro céu e entender, cara, a gente precisa perder tempo. Precisa perder tempo, para de perder tempo, para de perder tempo. Arrependei-vos, precisa chegar do reino de Deus. Ele vem, ele está voltando. Ah, mas estão falando em tantos anos que Jesus está voltando, não vai voltar. Cuidado para não falar uma coisa que o próprio Deus falou que os incrédulos falariam, viu? Porque na Bíblia está falando que os incrédulos falariam isso. Ah, porque a minha avó falava que Jesus está voltando. Falava porque ela está corretíssima, está voltando mesmo. Tá voltando mesmo. Ele está voltando, tá muito próximo, muito próximo. Hoje você vê sinais aí da volta de Jesus aí acontecendo no mundo hoje, as guerras, os rumores de guerras, os problemas da natureza, Profecia se cumprindo. Cidade sendo alagada, falsos profetas se levantando, diversas coisas. Entendam isso, parem de perder tempo. Jesus está voltando, a qualquer momento ele vem, e ele vem como ladrão, ele não avisa, ele só vem. Não é que ele vem como mal. É porque o ladrão, quando ele chega pra roubar uma casa de alguém, ele não bate na porta e fala assim, gente, deixa eu roubar vocês aí. Não, ele bate e invade sem avisar. Mesma coisa, ele vai vir, ele já está avisando, inclusive. Ele já avisou, já está avisado, mas ele vai vir. Tá escrito. Então, parem de perder tempo e se posicionem. Muito bom, meu irmão, muito bom, porque hoje em dia tem isso, né? A gente tem várias internet e Instagram e nada contra a rede social, mas a gente tem se distraído muito, né? Com esse lugar, então isso é importante falar, porque realmente a gente precisa se concentrar e se posicionar nesse lugar para poder entender e até discernir alguma coisa para você. Cara, agora a gente tem mais 2 minutinhos. Falar rapidamente o que você enxerga hoje para essa geração que você está vivendo hoje. Se você entendeu que realmente a distração da rede social te leva para um lugar que você não precisa estar, não é pecado, claro, mas te ajuda. Inclusive, fora. essa semana do dia 19, eu não sei que dia que vai ser postado esse episódio, mas no dia 19, sexta-feira, eu vou postar o último vídeo falando sobre isso, essa semana. Essa semana eu tô com uma série de vídeos, 3 vídeos que eu tô postando em relação a isso, um post também, no domingo que eu fiz, semana passada, sobre o que é o celular. O celular não é problema, a rede social não é um problema, é o que você faz com ela. Se você posta foto semi-nua na internet, tá passando vergonha. Ai, mas estão gostando, tá passando vergonha. Se você posta foto de tanquinho pra fora só pra mostrar que você é forte, tá passando vergonha. Começou forte, para que tá feio. Então assim, o que você faz com o seu celular e o que tá na sua mão agora, o problema não é esse. Eles só revelam o que tá no seu coração. Porque antigamente eu tinha uma rede social e uma internet, um celular que ficava vendo coisas erradas. Hoje eu tenho uma internet e celular porque eu preciso alcançar pessoas de todo mundo. Então para de falar, porque eu tenho um celular, então quebra ele. Vende ele, doa ele. Se te faz pecar, corta. Uma decisão. Mas é radical. Ó Jesus, como é que foi radical. Se o seu ouro te faz pecar, corta ele. É melhor entrar no céu sem ouro do que no inferno com ouro, enxergando. Mas você é muito radical. Olha pra Jesus. Se o seu braço te faz pecar, arranque-o fora. É mais fácil, é melhor você entrar no reino do céu sem um braço do que no reino do inferno com tudo completo. Pelo amor de Jesus, não se rasga no meio. Não é isso que Jesus está dizendo. Não se rasga no meio, não se corta, não. Não é isso que está dizendo. Mas ele está dizendo numa linguagem radical. Se te faz pecar, corta na raiz. Se o seu punho te faz pecar, geralmente ele só está aqui porque o ombro está aqui antes. Tem que cortar na raiz. Não se automutila, pelo amor de Jesus. É só uma linguagem. Uma figura de linguagem para que você entenda que se te faz pecar, corta da raiz. Pare de cortar superficial, porque se você não corta a raiz, vai crescer de novo. É igual uma árvore. É óbvio, cortou a raiz, para de crescer. Não cortou a raiz, cresce de novo. Cortem a raiz. Isso melhora a vida, demais. Glória a Deus, mano. Obrigado. Papo incrível. Espero que, com certeza, a gente ficou, muita gente de casa. A gente vai, assim que terminar aqui, a gente vai colocar ali suas redes sociais de novo na descrição do vídeo, para poder as pessoas terem acesso ao Arthur, querer saber mais também da palavra, nos teus grupos lá que você falou de WhatsApp. Foi poderoso, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu creio que edificou muita gente. Com certeza, um papo incrível, mano. Pra você que ficou em casa, acompanhou até aqui, muito obrigado pela tua presença aí, obrigado pelos likes, obrigado pela tua participação e até sexta, se Deus quiser. Valeu! Aqui em Barueri, acreditamos que o Natal vai além de presentes e festas. É sobre pequenos gestos que aquecem o nosso coração. É sobre amor, sobre carinho de estar ao lado de quem amamos. E sabe o que é incrível?
Essas luzes que enfeitam nossa cidade não estão aqui só para brilhar. Elas estão para nos lembrar que mesmo nas noites mais escuras, uma luz de esperança pode mudar tudo. Então, hoje a mensagem é simples. Não tenha medo de espalhar bondade, de acolher quem precisa e de ser a luz na vida de alguém. Porque é isso que o Natal representa: união, amor e a certeza de que juntos somos mais fortes. De todos nós, para você e sua família, um Feliz Natal, cheio de brilho, amor e esperança. Mãe, nunca relaxa. A gente está sempre ligado no que os filhos estão fazendo. Mas com o C6 Yellow estamos bem. É a conta para as crianças e adolescentes do C6 Bank. Seu filho aprende a investir desde cedo e você acompanha tudo de perto. Um banco que ajuda a gente a educar os filhos nas finanças é extraordinário. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. What you got to say? Say hey, hey, hey. Hollywood swinging. New Balance, we got now.